Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pelotão 459. Bora colocar pressão no sol, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que você tem de fazer o que precisa ser feito. Então, toque, toque, toque. Tem gente aí nesse caixão. O que é isso, Thiago? É um código para aqueles que são das antigas. Que você entende verdadeiramente que a cama é só um momento de recarregar energia e já pular de lá para tocar o terror na terra. E é por isso que nós acordamos cedo para colocar pressão no sol. Seja muito bem-vinda, Ivone, Valéria, Edaiane, Joelma, Brau, Mari, Renato, Financiamento Real, Jujuba, Ivone. Escreve aí, bora TTT. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos. Para quê, Thiago? Para afinar um pelotão. Existe algo chamado afinação. O que é afinação? Afinação te separa daquilo que é muito bom e daquilo que é muito ruim. Entenda o seguinte: se você pega uma corda de violão e você afina demais, deixa muito tensionada, ela fica ruim. Se você solta demais e ela fica sem tensão, ela fica ruim. Precisa ter o quê? Uma afinação. O que é essa afinação? Afinação é quando eu pego um sensor e eu começo a sintonizar ele numa estação. O que a gente faz todas as manhãs? Estamos sintonizando todos na mesma estação. Que estação que é essa? Escreve aí, estação da prosperidade. Você já ouviu falar que algumas pessoas elas são sem noção? Por que ela é sem noção? Ela não tem noção do sensor dela. Ah, essa pessoa, ela é uma sem noção. Ela não tem sensibilidade. Ela não está sensível àquela estação. Eu quero te convidar a sintonizar numa estação chamada Estação da Prosperidade. Se você falar estação de emissora, você também tem as estações dos trens. Quando você começa a olhar para um segmento de rádio ou de televisão, você vê que cada uma das estações tem um segmento. Uma fala sobre jornalismo, outra no mesmo hora está falando sobre esporte, outra está falando sobre novela, outra está falando sobre fofoca. Cada uma das estações estão falando sobre um tema no mesmo horário e no mesmo canal chamado rádio. É exatamente isso no jogo da vida. Nós estamos no mesmo rádio, na mesma televisão, só com estações diferentes. Qual que é o grande problema disso? Você que faz parte desse pelotão, existem pessoas na mesma estação, chamada casa, em frequências diferentes, em estações diferentes. Um olhando uma série, outro olhando outra série. Qual é o problema disso? Não consegue ter a mesma comunicação. Quando os dois sentam para conversar, eles não conseguem ter a mesma comunicação. E isso é um problema. O problema de quê, Thiago? Sintonia, de ajuste, de frequência, de afinação. Então escreve aí, hoje é dia de afinar a estação. Que estação é essa? Uma estação que nós somos convocados antes da fundação do mundo. E é por isso que todos os dias, 4h59 da manhã, nós estamos reunidos para tocar o terror na terra. Escreve aí. Chegou o dia de sintonizar na estação da prosperidade. Escreve aí. Hoje é o dia de afinar a estação da prosperidade. Bora tocar o terror na terra. Já quero te fazer um convite. Ontem, eu não sei, eu quero agradecer a todos vocês que mandaram o direct do Marçal sobre o nosso transbordo de ontem. Ele falou o seguinte: vai lá e continua entregando aquilo que você entregou ontem. Então, qual é a oportunidade que eu tenho aqui de te entregar novamente? Eu tô aqui. Fui dar um beijo no meu filho e ficou pasta de dente dele na minha camisa. E tá tudo certo. A vida é exatamente assim. Até parece uma marca de roupa, né? Então é o seguinte, você que está aqui, acorda 4h59 para ouvir o Marçal, hoje sou eu que vou tocar aqui. Se você não quiser me ouvir, tá tudo certo, pode dormir, volta amanhã 4h59 que eu vou terminar de entregar aquilo que eu entreguei ontem sobre a mudança de mentalidade.
E hoje eu quero falar sobre a afinação da prosperidade, porque quando eu entendi isso, a minha cabeça mudou, o meu jogo mudou. Ontem eu te ensinei sobre hábitos de prosperidade, mas eu quero te ensinar sobre sintonizar numa estação. Quando você pega livros como esse, Segredos da Mente Milionária, eu estou fazendo o quê? Afinando para uma estação. Eu pego livros sobre perfis comportamentais, eu estou fazendo o quê? Afinando uma estação. Quando eu pego livros, eu estou em todos os momentos fazendo o quê? Afinando uma estação. Quando eu pego essa poderosa aqui, eu estou fazendo o quê? Afinando uma estação chamada prosperidade. Ah, Thiago, vai misturar a Bíblia com riqueza? Quem disse que nós vamos falar sobre riqueza? Quem diz que a gente está falando sobre riqueza? Prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Escreve aí, prosperidade tem a ver com crescimento. Prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com crescimento, que nós estamos fazendo todos os dias, afinando para crescer. Porque o crescimento é natural. Escreve aí. Crescimento é natural. Tiago, como que eu sei que o crescimento é natural? É só você olhar para uma planta. Eu tenho uma árvore aqui na frente de casa, frente do meu escritório, e eu vejo ela. Ela, há poucos meses atrás, ela estava sequinha, 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 sem nenhuma planta, sem nenhuma flor. De repente, ela começou a fazer o quê? Prosperar, porque prosperidade é natural. Eu posso falar para ela, falar o seguinte: ei, árvore, para de gerar essas flores aí, porque tá sujando aqui o meu terreno e tudo mais. Ela vai me ouvir? Não vai me ouvir, porque o natural dela é a prosperidade. Então, eu quero que você entenda, nesse pelotão 459, que existe algo, e eu quero te ensinar para você usufruir muito bem de toda essa nova série e fazer essa introdução para o Marçal te conduzir durante todo esse processo de crescimento, de uma revolução, de um novo chamado, aquilo que a natureza espera ansiosamente, que é a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos. Eu quero que você entenda que tudo na vida ele é um processo de 3 fases. Anota aí as 3 fases. Eu nem entrei no conteúdo, a gente vai ler a palavra, depois que a gente lê a palavra, eu vou entrar no conteúdo. Mas eu quero que você entenda que tudo na vida, para você afinar algo, é um processo de 3 fases. Quais são as 3 fases? Quando eu pego o violão, meu violão ele está lá no escritório aqui, eu tenho só a bateria. Quando você entende que o processo de transformação ela é 3 fases, quais são as 3 fases? Quais são as 3 fases? A primeira fase é ouvir. Eu estou fazendo o quê? Ouvindo, eu estou captando, eu estou recebendo. Então, a fase 1 de qualquer mudança, dessas 3 fases, é você pegar o quê? Receber, é a percepção. O que é a percepção? É quando eu estou observando. Quando eu começo a observar, eu começo a ajustar. O que é o ajuste? O ajuste é a afinação. Se eu tivesse com um violão, eu estaria aqui afinando ele. Como eu não tenho violão, eu começo a trocar. Eu estou fazendo a afinação segundo a música que eu quero tocar. Essa bateria, ela tem um componente que são 10 estilos musicais. O que é isso? Isso é a afinação. Então, primeiro eu preciso ouvir, segundo eu preciso afinar e terceiro eu preciso transbordar. Quando você começar a entender exatamente isso, você começa a mudar o jogo, chamado jogo da vida, e a prosperidade ela vai ser natural na sua vida. Por quê? Porque algumas pessoas não ouvem, outras pessoas não ajustam, outras pessoas não transbordam. O que é transbordar? É devolver para o mundo. Então, primeiro eu ouço, eu tenho a percepção.
Eu estou ouvindo uma música e falo o seguinte, eu quero seguir essa música, eu preciso fazer o quê? Afinar, ajustar, corrigir. Depois que eu corrijo, eu vou adaptar. Quando você fala que uma pessoa é sem noção, uma pessoa está desafinada, uma pessoa não está sintonizada numa conversa, numa situação, ela está fazendo o quê? Ela está fora da sintonia. O que é estar fora de sintonia? Já aconteceu com você de conversar com alguém e parece que você não entende o que essa pessoa diz? Já aconteceu com você de algum momento estar com essa pessoa e vocês estarem conversando, mas estão em sintonias diferentes? O que vai acontecer com o 459 quando você começar a acordar todos os dias às 4h59 da manhã, um pouco antes? Você vai vibrar numa frequência diferente. Alguém falou que tá muda a bateria. Vocês não ouviram a bateria? Talvez não dê para passar o som, né? Então é o seguinte, você precisa entender. Ah, é, porque ela é elétrica, né? A frequência está diferente. Mas não tem problema. Então é o seguinte, quando você começa a ter essa percepção no primeiro momento, você corrige, você entrega. É exatamente isso que acontece. Por quê? Porque o grande jogo da vida é sobre comunicação. Escreve aí. O grande convite da vida é sobre uma comunicação. O que é uma comunicação? É quando eu ouço a pessoa, eu adapto a minha comunicação e eu entrego novamente para ela. Quando você conversa com alguém, você precisa fazer uma adaptação a ela. Quando você entra num projeto, você faz uma adaptação a ele. Quando você entra num casamento, faz o quê? Uma adaptação a ele. Por que o nome da live de hoje é sobre parar com o vitimismo e prosperar em 2025? Porque muitas pessoas se colocam numa posição de vítima e estando numa posição de vítima, não pode ter uma ação. E sabe o que é mais interessante? Alguns de vocês são sequestradores e vítimas da própria vida. Me perdoe acordar tão cedo e 5h13 da manhã e já liberar essa bomba nuclear no seu peito, mas alguns, pelas vitórias do passado ou pelas cagadas do passado, são vítimas e sequestradores da própria vida. Como que é isso? Você se coloca de vítima, joelho no chão, mão na cabeça, no chão, e você mesmo é o sequestrador com uma arma na sua própria cabeça. Essa é a posição de vítima. Vítima não consegue levantar. Vítima não consegue se posicionar. Vítima não consegue fazer nada. E sabe o que é incrível? É que é você que é vítima e você é o próprio sequestrador da sua vida. Acusando tudo aquilo que você fez no passado, de bom ou de ruim, contemplando isso lá atrás. Qual que é o grande convite para você? Você entender que acordar 4h59 da manhã é uma frequência diferente, é uma sintonia diferente. Acordar 4h59 da manhã é você entender o seguinte: eu quero ir além do que as outras pessoas estão fazendo. Só para você entender o seguinte: um mês, para você que fala que não tem tempo, um mês tem mais ou menos 720 dias. 30 dias vezes 24 horas são 720 horas. Se você acordar 1 hora mais cedo do que as pessoas normais, no final de um ano você tem 365 horas. Se você não acordar às 7, não acordar às 6, mas acordar às 5 horas da manhã, você vai ter 2 horas todos os dias a mais do que as outras pessoas. Logo, no final de um ano, você tem um mês a mais daquilo que poderia fazer o que você mais quer. Aprender, se dedicar, estudar. Então, quando você acordar mais cedo, não é somente o fator de acordar mais cedo, porque acordar mais cedo não faz ninguém prosperar. Mas saber o que você vai fazer com aquilo que você está fazendo, isso sim vai te fazer prosperar. Então escreve aí, bora
TTT, que hoje é dia de explodir mentes e corações. Para você que não sabe quem eu sou Thiago Rocha, sócio do Marçal. Desde 2020, estou aqui no Clube 459. 2020 eu estava desse lado como aluno. 2021 passei para os bastidores. 2022 apareci de forma online e conduzi o 459 durante algumas temporadas junto com o Marçal. E é um prazer estar com você nessa nova momento, nessa revolução daqueles que são improváveis, nesse novo momento. E ontem eu pude compartilhar algo com vocês, explodiu mentes e corações. O Marçal falou o seguinte: continua entregando aquilo que você entregou ontem. Por quê? Porque existe um pelotão que precisa ouvir daquele que passou de um lado para o outro. Robson acabou de me lembrar do menino do tapete. Era assim que eu era conhecido dentro da plataforma internacional. Hoje, como CEO global de todas as plataformas, eu entrei no suporte lá. Entrei no suporte técnico e fui crescendo, me desenvolvendo lá dentro. E é muito interessante. Quando você começa a afinar e ajustar, começa a ter grandes resultados. Então pega aí papel e caneta, bora tocar o terror na terra, porque hoje é dia de eliminar o vitimismo. Por quê, Thiago? Porque o vitimismo é uma escravidão emocional que você aceita carregar. Ser vítima é uma escravidão emocional. E sabe o que é interessante? Vítima, como bêbado e viciado, ele nunca diz que ele é vítima. Só que vítima, ele é uma escravidão emocional que você aceita carregar, fala, tá bom, deixa a vida me levar. Eu nasci assim e vou morrer assim. Se você olhar a palavra vítima no original, anota aí. Vítima no latim significa sacrifício. Vítima é aquele que se coloca como sacrifício. Jesus uma vez rompeu a mentalidade de uma vítima antes de operar um milagre. Pega aí João, capítulo 5. Pega aí o livro de João, capítulo 5, a gente vai começar a ler para começar a aquecer a nossa mente e o nosso coração para explodir. João, capítulo 5, fala sobre uma história de um paralítico. João, capítulo 5, fala sobre a história de um paralítico. E eu quero que você entenda esse texto porque o vitimismo ele rouba o senso de propósito. O que eu mais ouço as pessoas falando, preciso descobrir o meu propósito. Na verdade, você só precisa olhar para dentro, porque ele já está aí dentro. Você precisa desenterrar o seu propósito. Sabe por quê? Porque a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida não é você passar a vida e morrer, mas viver ela sem propósito. Por quê? Porque quando você não tem propósito, você não tem uma direção. Qualquer convite para você é aceitável, porque não sabe para onde está indo. Então vamos lá, pega aí, capítulo 5 de João, livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, fala sobre a história de um paralítico. E olha só o que diz essa história. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Presta atenção no que eu estou te falando. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, presta atenção, você quer ser curado? Num primeiro momento, quando você ouve uma pergunta dessa, fica até ofendido. Como
que a pessoa está me questionando se eu quero ser curado, se eu há 38 anos eu estou vivendo nessa condição esperando um milagre? É claro que eu quero ser curado. Talvez alguém chegue para você e te pergunte: você quer uma ajuda? Você quer uma oportunidade? Eu posso te oferecer algo? E aí você se questiona e fala o seguinte: por que essa pessoa está me perguntando? Não faz sentido nenhum ela me perguntar uma coisa dessa, está vendo a minha situação atual. Alguém chega para você, você quer ter uma oportunidade? Você quer crescer? Você quer se desenvolver? E aí Jesus ele chega com um rompimento de uma mentalidade de vítima, antes de operar o milagre, fazendo o quê? Chamada à consciência. Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chegou antes de mim. Sabe qual é o grande problema? Que as vítimas não respondem àquilo que são perguntados. As vítimas sempre justificam o seu fracasso ou insucesso. Vítima não é objetiva. Vítima não foca no resultado. Vítima foca naquilo que já passou. A vítima se coloca de joelho e sendo o próprio assaltante, o próprio sequestrador da própria vida. Eu vou ler novamente para você entender o que a gente está falando aqui no 459, para isso explodir a sua cabeça. E toda vez que explodir, você escreve um putz assim. Se explodir o seu cérebro, você coloca aquela carinha de cérebro explodindo. Se o coração explodiu, você coloca um coração em chamas. Eu vou ler novamente para você entender o que estava acontecendo. Porque Jesus chama a consciência antes de oferecer o milagre. A vítima sempre vai focar naquilo que já passou. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Você quer ser curado? Qual que deveria ser a resposta de alguém proativo e alguém que tem resultado? Alguém que está focado numa mudança, numa transformação. Alguém que está focado numa transformação, ele fala: eu quero ser curado. Nem que seja, é claro que eu quero ser curado. Ou você não está vendo que eu quero ser curado, é por isso que eu estou aqui. Não. A vítima nunca olha para frente, a vítima está sempre olhando para trás. A realidade dele era de 38 anos, mas quando você recebe a oportunidade de mudança, você precisa focar na frente. E às vezes você acha que a mudança está aqui no 459, a mudança está num emprego, a mudança está num projeto, a mudança está numa pessoa, está numa circunstância. A mudança está em você. Por que as pessoas inventam justificativas, histórias, só para disfarçar o seu insucesso? E alguns perguntam: quem não falaria da mesma coisa que ele? Só quem é vítima fica se justificando. Presta atenção, quando você quer ter resultados, não precisa de justificação. A verdade não precisa de justificativa, a verdade é a verdade. Então eu vou lá simplesmente foco naquilo que está acontecendo e não foco naquilo que está no passado. Ah, mas as pessoas me roubaram, as pessoas me decepcionaram, as pessoas isso, as pessoas aquilo. E o que isso tem a ver com a sua vida, você que é governante e tem um foco lá na frente? Um dia Jesus chegou e contou uma parábola chamada Parábola do Semeador. E ele conta que lá existem 4 tipos de terreno. E ele fala o seguinte: que no primeiro terreno caiu uma semente e o terreno era tão duro que a semente não pôde entrar. Então veio um pássaro, roubou ela e foi embora. Terreno é sobre um coração. Semente é sobre uma oportunidade. Uma ave roubar aquela semente é sobre uma distração. Sabe o que acontece? As vítimas esquecem os campos que iam para semear e vão correr atrás daquela semente que o pássaro roubou. Por quê? Porque vítimas estão conectadas com o passado. Vítimas estão olhando somente para aquilo que já aconteceu. Então, aquele semeador que saiu para semear, joga uma semente, vai lá, o pássaro rouba e vai. E ele fala: minha semente, o pássaro roubou, e começa a correr atrás do roubo.
olhando para aquilo que já passou, e ele esquece que do lado dele tinha um saco de semente, uma sementeira, para continuar semeando. Alguns de vocês, me perdoem falar isso e receba com muito amor. Alguns de vocês têm deixado de semear boas sementes para olhar para as sementes que foram roubadas um dia. Quantos aqui já emprestaram dinheiro para uma pessoa ou tomaram algum tipo de prejuízo com alguma pessoa e você vê ela no Instagram curtindo a festa e você fala: "Olha só, tá lá curtindo com o meu dinheiro, tá lá curtindo com o dinheiro que eu emprestei ou com a enrascada que me envolveu". Presta atenção, a pessoa que você olha no Instagram hoje curtindo, ela não tá curtindo com o seu dinheiro não, presta atenção. O seu dinheiro ela já gastou faz tempo, ela tá curtindo com o dinheiro de outro bobo que emprestou para ela. O seu dinheiro ela já gastou há muito tempo. O dinheiro de agora ela tá gastando de outro bobo que emprestou e caiu no mesmo golpe. Toque, 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 presta atenção no que eu tô te falando. E aí você tá lá de joelhos, com uma arma na própria cabeça, falando: "Eu fui tão bom com ele, por que ele fez isso comigo? Eu não sei o que, eu só queria". Presta atenção, tá na hora de se levantar, tirar a arma da cabeça, levantar, tirar as algemas e seguir em frente. Não olhar para as sementes que os pássaros roubaram. Eu amo ver os comentários de vocês. Para de olhar para aquilo que já passou e começa a olhar para frente. Então aquele senhor vira e fala o seguinte: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude, ó, a entrar no tanque quando a água é agitada. Posso te falar algo? Como que alguém há 38 anos frequentando o mesmo lugar não tem ninguém que o ajude? Para pensar um momento agora, e o vítima sempre fala: não tenho ninguém que me ajude. Talvez o primeiro que deveria se ajudar era você mesmo. Como? Afinando os seus sensores. Ah, essa pessoa não tem bom senso, não tem um bom sensor. Eu só preciso ajustar o meu sensor. Como alguém está no mesmo lugar há muitos anos e não tem ninguém para ajudar? Será que as pessoas não têm compaixão ou será que não existe um ajuste? É interessante que Davi, uma vez, mostrou e teve a prova que ele era alguém com um bom relacionamento, alguém com um bom ajuste. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Davi, ele tinha um bom relacionamento. Tamanho bom relacionamento que ele tinha, que um dia alguém soprou o nome dele dentro do palácio. Foi assim a história. Saul, que era rei de Israel, ele de vez em quando era tomado por um espírito de confusão, atormentado, e ele grita para alguém dos seus trabalhadores, das pessoas que estavam ali, dos seus servos, para trazer alguém que era um tocador de harpa. Ele precisava de alguém com um talento, alguém para tocar a harpa para ele acalmar o coração. E de repente alguém lá dentro do palácio falou o seguinte: eu conheço um homem que não é só tocador de harpa, mas é guerreiro valente, apegado a Deus, de bom relacionamento e de boa palavra. Alguém dentro do palácio de Saul, dentro do palácio do rei, sopra o nome de Davi. Isso mostra o quão um bom relacionamento ele tinha, o quanto era ajustado, tinha um bom sensor com as pessoas que ele se relacionava. E presta atenção, quem sopra o seu nome hoje dentro de um palácio? Você nunca sabe quem vai soprar o seu nome dentro de um palácio, dentro de uma oportunidade. Por isso, tenha um bom relacionamento. Quando eu falo sobre ter um bom relacionamento, eu comecei mais cedo falando sobre uma comunicação. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ajustar os meus sensores. Como que alguém, como que alguém passava tantos anos no mesmo lugar sem ter relacionamento? Como alguém
passa tantos anos no mesmo lugar sem ter relacionamento. E ele continua falando o seguinte: e por essa razão, no tanque de água, e quando agitada, enquanto estou tentando entrar, escreve um código aí, quem tenta não consegue. Tira essa palavra tentar da sua vida, arranca essa desgraça dessa palavra, porque quem tenta não consegue. Tentativa é só um ensaio frustrado do seu cérebro. Quem tenta são apenas as vítimas. Por quê? Porque ele não dedica seu tempo, sua energia, seus afazeres. Enquanto você tiver plano B, o plano A nunca vai funcionar. Entenda isso que eu estou te falando? Quando você tiver plano B, C, D, E, F, o plano A nunca vai funcionar. Quem é vítima tem sempre plano B, plano C, plano D, plano Z. Quem governa tem apenas um plano, que é fazer dar certo. E se não deu certo, vai continuar até dar certo. Então, vítima, ele sempre tenta. O que é a tentativa? É falar para o meu cérebro, não, pelo menos eu tentei. Quem tenta não consegue. E ele falava o seguinte: entrar no tanque, enquanto estou tentando entrar, outro chegava antes de mim. Tiago, se eu não tento, eu faço o quê? Escreve aí. Eu preciso, faz assim, ó. Pega sua mão direita, faz assim, ó. Bate na sua testa. Eu preciso testar. Escreve aí. Faz assim, ó. Eu preciso é testar. O que é o teste? O teste. O teste é você criar possibilidades diferentes para o mesmo resultado. Eu costumo dizer que o testar é como se fosse um paredão de vidro. Paredão de vidro, aonde eu ando e eu bati com a testa no vidro, eu volto para trás. O que é perseverar? Perseverar é eu encontrar outras possibilidades para atravessar essa parede. O que é insistência? Insistência é eu bater na parede, voltar, batendo novamente, voltar e ficar no mesmo lugar batendo na parede. E você está fazendo o quê? Todas as horas batendo sem ter um novo resultado. Eu preciso criar possibilidades diferentes. Isso chama-se teste. Eu faço, aperfeiçoo, faço, aperfeiçoo, faço, aperfeiçoo. Então, aquele que é governante não tenta mais, porque quem tenta não consegue. Eu testo. Tentativa somente para que eles são vítimas. Para alguém tá fazendo sentido? Teve um putz hoje. Se você começar a trocar esse driver mental, que são conexões do cérebro, você vai começar a ter resultados de forma diferente. Então Jesus lhe disse, era um papo dos dois. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E sabe o que é interessante? Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. E aí os religiosos da época começaram a encontrar um problema. Que falaram que o problema era a maca, mas o problema não era a maca. O problema era alguém que estava cego voltar a enxergar. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a minha maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. O que é o curar? O curar é sobre eu voltar a enxergar, sobre deixar o vitimismo que roubava o senso de propósito. Quando você começa a andar numa nova fase, quando você começa a entender que o vitimismo ele te paralisa o seu propósito, você começa a tomar consciência. Por quê? Eu quero que você entenda que o cérebro ele é um útero da riqueza. Como assim um útero da riqueza? É no seu cérebro que vai ser gerado as oportunidades. Por quê? Salomão falava o seguinte, que da forma que eu penso, eu me torno. E é interessante que muitos anos depois,
os escritores dos grandes livros sobre riqueza e finanças e prosperidade, ele fala exatamente isso. Tudo começa pela força da minha mente. O que é ser vítima, Thiago? Ser vítima é ser um coitado excessivo. Todos os momentos ser viciado emocionalmente onde as pessoas precisam chamar a atenção. Quer ver sinais de alguém que é vítima? Uma vítima morre de ciúmes. Quem é vítima é inseguro. Quem é vítima usa uma palavra que é terrível, você vai eliminar da sua vida. Sabe o que o vítima mais fala? Eu acho. Eu acho que as pessoas deveriam fazer isso comigo. Eu acho que aquilo, eu acho que aquilo outro. Presta atenção. Você não é pago para achar nada. Nem existe a profissão de axiologista. Ah, eu acho que isso acontece, eu acho que aquilo outro. Quem que é pago para achar alguma coisa? E talvez seja duro você ouvir isso hoje, mas chegou um momento aonde nós estamos levantando um pelotão. Achismo não é fato. Pare de achar e comece a buscar os fatos. Pare de achar e comece a criar os fatos, porque isso vai começar a gerar grandes resultados. A Jane achou maior graça. Existe a palavra? O Rafa colocou aqui, eu gostei dessa. Axiologia é o diploma do bar. Elimina isso da sua vida e para de achar as coisas. Por quê? Porque o vítima ele sempre vai culpar os outros e o vítima vive num próprio mundinho. Sabe de quê? De orgulho. Mas hoje vai ser o dia que a sua vítima, que ela está sequestrada num cativeiro emocional, ela vai ser libertada. Daí alguns falam, eu vi aqui no comentário, não é vitimismo, é só a minha vida é mais difícil que a dos outros. Vítima não prospera, coloca aí, vítima não prospera. Por quê? Porque vítima é um sequestrador de si mesmo. E aí você fica sequestrando a si mesmo. Então pare de dar desculpa, porque tudo que se torna uma desculpa entre você e aquilo que precisa ser feito se chama vitimismo. Por exemplo, você está acordando 4h59 da manhã. Ótimo, maravilha, nós estamos levantando um pelotão. Só que durante o dia, para algumas pessoas, no primeiro momento, vai ter um desgaste, você vai estar mais cansada, vai estar. E as pessoas, sabe o que é? Porque eu acordei 4h59 para prosperar. E é por isso que eu estou mais cansado, por isso eu estou dando resultado. Vítima. A vítima não precisa, a vítima em todos os momentos precisa dar desculpa de tudo aquilo que faz. Então não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre aquilo que eu vou transparecer e aquilo que eu vou gerar de resultados. Não fale nada até gerar resultados. Não fale nada até gerar grandes resultados. Te pergunto, quando que Jesus foi vítima de algo? Até no maior momento de dor, ele falou o seguinte: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, se for o Senhor mesmo, se é teu, que faça sempre aquilo que o Senhor quiser. Faça a sua vontade. Alguns falam, estou indo para academia, sabe o que é? Eu estou tão cansado de ir para academia. Eu estou fazendo isso, eu estou montando um projeto. Não fale nada até começar a gerar resultados. Porque tudo que vai tornar desculpa daquilo que você quer para o seu resultado vai ser chamado de vítima. E aonde começou isso? No trono. A vitimização começou no trono, bem próximo do trono de Deus, quando alguém caiu e se colocou como vítima. Deus, no seu amor e na sua justiça, ele repudia a vitimização.
Lúcifer se colocou como vítima, Adão se colocou como vítima, Moisés se colocou como vítima, Jonas se colocou como vítima, o povo no Egito se colocou como vítima, Sodoma e Gomorra se colocaram como vítima, Judas Iscariote se colocou como vítima. Sabe quem vence o vitimismo? Aquele que tem uma fúria, uma violência interna. Por quê? A glória dos homens é controlar a sua fúria interna. Eu não sei para você se está fazendo sentido hoje, mas o meu coração ele está explodindo quando eu começo a olhar esse tipo de texto e você vai ver que houve uma diferença naquele que muda de vítima para governante. Porque são antagônicos, a vítima e aquele que é governante. Você foi chamado para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Esse é um chamado que nós temos de governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Só que o vítima não consegue isso. Infelizmente, grande parte da sociedade vive no fator vítima. Existem até uns estudos que falam sobre comportamentos alfas e comportamentos betas. O que é um comportamento alfa? Daquele que é governante, aquele que sabe quem ele é. E os betas são aqueles que são vítimas. E posso te falar algo? Eles odeiam ter a consciência que são vítimas. Porque a única coisa que uma vítima quer é continuar sendo vítima sem consciência que é vítima. Eu vou trazer um exemplo para você aqui. Para por um momento agora e me responde. Alguma vez na sua vida você já teve o sentimento de improdutividade? Você chegou no final do dia e teve um sentimento de improdutividade? Presta atenção nisso que vai te desbloquear. Hoje, quarta-feira, 11 de junho, às 5h42 do Brasil, ou às 9h42 aqui de Portugal. Você já chegou no final do dia com aquele sentimento de improdutividade? Eu vou te destravar agora. Sabe por quê? Porque só tem o sentimento de improdutividade aquele que é produtivo. Pois aquele que é improdutivo nem sabe o que é produtividade. Acabou. Eu vou repetir. Só tem sentimento de improdutividade aquele que é produtivo. Pois aquele que não é produtivo não sabe o que é produtividade. É exatamente isso com vítima. Talvez você que é governante, em algum momento se colocou como vítima, por um instante que seja. Só que só tem esse sentimento de vítima aquele que é governante, porque o vítima não sabe que ele é uma vítima. Porque ele está sequestrando a si mesmo. Esses dias eu falei o seguinte, eu vou ser arrogante comigo, porque ser vítima é ser alguém arrogante. Alguém que acha que o mundo inteiro tem que parar por causa dele. Eu falei, eu vou me sentir como vítima. Me deixa sentir como vítima aqui. Eu te falo que durou pouco tempo. Sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para isso. Se nós temos apenas 24 horas por dia, 7 dias na semana, com tanta coisa, tanto projeto para tocar, não tem como ficar afagando o ego, a arrogância, a soberba, a prepotência, que isso são comportamentos de todos aqueles que são vítimas. Tiago, como que eu mudo essa chave? Eu vou te falar agora como muda essa chave. Abraão teve que mudar essa chave. Moisés teve que mudar essa chave. Jonas teve que mudar essa chave. Gideão teve que mudar essa chave. Sabe por quê? Porque Gideão, ele viveu numa época onde os midianitas caçavam Israel. Aconteceu o seguinte, o povo de Israel começou a contemplar outros deuses. Após a saída do Egito, muita coisa aconteceu e o povo de Israel, que tinha a promessa de Deus, começou a contemplar outros deuses, deuses pagãos. Então, Deus falou o seguinte, está tudo certo. Vocês querem tocar a vida de vocês? E sair debaixo da proteção de Deus e começar a adorar outros deuses. Sem proteção, eles começaram a ficar vulneráveis, uma sociedade vulnerável, um povo vulnerável. E os midianitas começaram durante 7 anos roubar tudo que eles tinham, sequestrar tudo que eles tinham, colocar eles realmente de vítima.
E o que aconteceu com o povo de Gideão, aquela geração de Gideão? Ficavam escondidos. Conta-se, lá no livro de Juízes, conta essa história, que Gideão ele foi encontrado escondido. As pessoas ficavam vivendo em cavernas ou entre montanhas para não ser achados. Ao invés de tomarem uma posição, eles estavam sempre escondidos. Vítimas, exatamente. Quem pode nos ajudar? Nós somos tão fracos. Nós somos tão fracos. Não. Deixa eu pegar esse texto aqui só para te mostrar, porque isso aqui vai explodir a sua cabeça. Quando você olhar para isso, Juízes 6. Juízes 6 fala o seguinte, presta atenção. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Eles estavam se escondendo, ao invés de voltar. O que se representa isso aqui? Deus é como se fosse um guarda-chuva. Nós estamos ali, só que a decisão nossa é sair debaixo desse guarda-chuva. Mas a decisão nossa também voltar para baixo desse guarda-chuva. Não é que Deus tira o mover dele. Simplesmente alguém fala o seguinte, eu já quero tocar minha própria vida e eu saio debaixo dessa cobertura. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram esconderijo. Eles foram viver baseado naquilo que eles sabiam. Sempre os israelitas faziam suas plantações e os midianitas, amalequitas e outros povos da região do leste as invadiam. O povo perdia exatamente tudo que tinha. Quando eles tiveram a consciência, conta-se no verso 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Ele continua falando. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para escondê-los dos midianitas. Gideão já tinha aceitado a sua vida de vítima, quer dizer, eu vou ficar aqui escondido, guardado. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E sabe o que é mais interessante? Gideão então responde, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olhando para o passado, ele não olhou para frente, exatamente como um paralítico falando o seguinte, não tem ninguém para me ajudar. Ele vai questionar o Senhor falando o seguinte, por que aconteceu tudo isso? Aonde estão todas as suas maravilhosas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele estava olhando para onde? Para trás. Só que todo aquele que é governante e nos chamou como imagem e semelhança, ele olha para frente, para o futuro. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem tenho enviado? Ei, presta atenção. Deus falou o seguinte, vá com a força que você tem. Às vezes você se coloca como vítima, e eu, quando eu falo vocês, eu estou me colocando em primeiro lugar, quando eu me coloco em vítima, eu falo, eu não tenho tal habilidade, eu não tenho tal oportunidade, eu não tenho tal coisa, eu não tenho como avançar. E o Senhor fala o seguinte, vá com a força que você tem, apenas comece. O vítima, ele não quer começar porque ele acha sempre que precisa algo a mais. E o Senhor fala o seguinte, vá com a força que você tem. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Todo aquele que é vítima, ele está sempre reclamando, inventando uma desculpa para justificar o seu vitimismo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Faça com aquilo que você tem e não justifique. Entenda que você foi chamado para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. O meu coração ele se enche quando eu trago isso aqui, eu vejo um pelotão sendo levantado. Infelizmente, apenas alguns vão despertar para esse momento. Apenas alguns vão entender verdadeiramente aquilo que está sendo entregue hoje e vão parar de justificar o seu fracasso e insucesso olhando para o passado, utilizando o passado como muleta para caminhar nos dias atuais. Chegou o tempo de abandonar as muletas
e começar a correr como grandes corredores. O seu pai não deve ser mais muleta, a sua mãe não deve ser mais muleta, a escola que você cresceu não deve ser mais muleta, os traumas que você passou não devem ser mais muleta, porque o Senhor falou o seguinte: vá com o que você tem, guerreiro, corajoso. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem só um homem. Sabe o que muda alguém de vítima para governante? A mesma característica de Gideão, a mesma característica de Daniel, a mesma característica de Abraão, de Moisés, a mesma característica dos grandes profetas. Que é o quê? O eis-me aqui. Quem é vítima não consegue falar eis-me aqui. Quem é vítima não consegue avançar. Quem é vítima sempre fica justificando e contando história do seu passado. Ei, presta atenção. Eu estou aqui na Europa hoje, são 774 milhões de pessoas na Europa. Um continente frio. Um continente que já viu as grandes maravilhas de Deus, virou as costas e começou a esfriar. A passagem de Gideão é Juízes 6, capítulo 6. Estados Unidos, que viu grandes coisas de um Senhor, deram as costas e viu um país se esfriando. Alguns grandes nomes no mundo reconhecem o Brasil como celeiro de missionários e como o Brasil ainda não viveu os anos dourados. Chegou o momento de deixar de lado o vitimismo e começar a governar. Como que eu ajudo os vítimas não sendo uma vítima? Quer ajudar alguém que é vítima? Não seja você a vítima. Só isso. Porque o seu movimento vai começar a constranger ele. O seu amor começa a constranger essa pessoa. Escreve aí. Eu decido governar hoje. Escreve aí. Eu decido governar hoje. O tema de hoje é como parar com o vitimismo e prosperar em 2025. 2025 fala sobre um tempo, prosperar fala sobre um resultado, vitimismo fala sobre um estágio. E parar fala sobre uma decisão. Entenda o que eu estou falando hoje. Se você pegar o tema de hoje, como parar com o vitimismo e prosperar em 2025. 2025 é um tempo, prosperar é um resultado. Vitimismo é sobre um estágio e parar é sobre uma ação. Eu preciso ter uma ação para mudar um estágio, para ter um resultado num tempo oportuno. Quando você escreve, eu decido governar hoje, hoje é sobre um tempo, governar é sobre um resultado, decisão é sobre um estágio e eu é sobre uma ação que eu decido fazer isso. Então você vai anotar aí decisão, estágio, resultado e tempo. É exatamente isso que você precisa começar a governar no dia de hoje. Ter uma ação, isso vai mudar o estágio que você está hoje, a fase que você está, isso vai gerar um resultado e no tempo certo, no tempo oportuno. Então escreve, eu decido governar hoje. Eu não sei se para você fez sentido o dia de hoje, eu não sei se para você fez sentido tudo aquilo que a gente falou. Por quê? Porque uma sociedade de vítimas, ela é mais fácil de ser manipulada.
E cada vez mais vem se criando uma disfunção na identidade para que as pessoas sejam vítimas. Quando você vê ideais, ideologias, são pessoas se colocando como vítima. Eu acho que deveria cuidar das ervilhas, proteção às ervilhas. Coitadas das ervilhas. Vítima. Porque vítima olha para o passado. Eu preciso é construir o futuro. Que você seja sal e luz no dia de hoje. Que todo aquele que cruzar o seu caminho seja alguém de sorte, só pelo simples fato de cruzar o seu caminho, receber uma palavra, um sorriso, um abraço. Eu declaro um novo tempo na sua vida, tempo esse de governar, tempo esse de abandonar o vitimismo e fazer o que precisa ser feito. Hoje você vai atuar como um grande carro de luxo, que tem pequenos retrovisores, mas um grande vidro na frente. Os pequenos retrovisores servem apenas só para dar uma espiada naquilo que já passou, mas eu preciso estar conectado na frente. Eu preciso estar olhando para frente. A vítima não olha para trás, porque quem olha para trás não consegue governar. Chegou o tempo de você dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. E eu declaro que o menor desse nosso encontro, desse nosso pelotão que tem se levantado com fome e sede de uma palavra, o menor daqui vai ser o maior do reino. Que você possa, no dia de hoje, exercer verdadeiramente um posicionamento, verdadeiramente uma gestão e colher frutos de tudo aquilo que você faz e tem resultado. Que você possa se sentir amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Hoje é dia de tocar o terror. Dia de tocar o terror. E eu quero te convidar amanhã, 4h59 da manhã. Estaremos juntos aqui, nesse novo tempo que o Marçal nos deu a oportunidade de sermos ativados. Eu não sei para você desse outro lado, mas todos os dias nós temos a oportunidade de tocar o terror na terra. Tira um print, me marca aí, me marca, e a gente vai estar aqui, e pode ter certeza, todos os dias eu estou com você desse lado, para a gente explodir mentes e corações e ativar um pelotão. Porque esse papo aqui não é para soldado. Soldado, ele vem aqui, dá uma espiadinha e vaza, porque ele não aguenta pressão. Só aguenta pressão quem é general. E quando é chamado para a guerra, se torna marechal. Né? Esse é o nosso convite. Tamo juntos, até depois do fim. Bora fazer um boot agora. Você que não me segue ainda, deixa eu te fazer um convite. Thiago Rocha BR, tá aqui, ó. Todos os dias 6h22 eu faço uma live sobre parábolas do reino. E hoje eu contei sobre uma figueira, eu vou contar sobre uma figueira que ela não gera frutos no tempo certo. E é muito interessante isso, porque algumas pessoas não estão gerando frutos. Então, se você não me segue ainda, Thiago Rocha BR está aqui para a gente explodir mentes e corações. Fecha os olhinhos, respira fundo. Tira o dedinho do teclado, bora fazer o boot. Bora fazer um boot, então. Fecha os olhinhos, respira fundo. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como nós somos gratos, pois todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade. Oportunidade essa de cumprir a sua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Que o dia de hoje seja mais um dia de revelação e entendimento. Que o dia de hoje não seja como uma semente que caiu numa terra dura e os pássaros roubaram, mas sim como uma terra fértil, que germina e gera frutos a 30, 60 e a 100 por um. Que o dia de hoje possa ser um dia de entendimento, de clareza, e que nós possamos exercer verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou. Hoje é um dia de falar, eis-me aqui, um dia de abandonar o vitimismo, e hoje é dia de colocar no caixão o vitimismo, enterrá-lo. Hoje é um dia de assumir um governo através do eis-me aqui. Não olhando para aquilo que eu preciso me capacitar, mas olhando para aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Assim como o Senhor chamou Gideão, chamando de corajoso guerreiro.
Esse é um dia onde o Senhor nos chama como um corajoso guerreiro para um grande combate. Veja você agora como um grande guerreiro, corajoso, poderoso, debaixo da vontade dele, entendendo que não é pela força do seu braço, mas é pelo Espírito dele. Que o Senhor possa revelar a você e trazer entendimento daquilo que estava angustiando seu coração, dessas decisões que precisava tomar e tudo aquilo que você não tinha se posicionado ainda. Chegou o dia de abandonar o achismo e o vitimismo. Chegou o dia de governar, olhando para frente e tomando as decisões certas. Respira fundo, coloca o sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos e fala assim: já é. Já é. Bora tocar o terror na terra. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Amanhã é mais um dia. E você que tem um grupo do WhatsApp, o Marcel no primeiro dia falou o seguinte: cria um grupo no WhatsApp para você compartilhar. Você está liberado de compartilhar todas as anotações que você fez com o seu grupo de transbordo. Então você recebeu, gerou uma transformação. O momento agora é transbordar. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Bora tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Se você quiser ouvir um pouco mais, daqui a pouco, 6h22, Instagram aqui, tá transbordando uma parábola do reino aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.